Estamos aqui em mais uma edição do nosso webinário Natal Cidade Sustentável. E hoje nosso seminário vai conversar com Titina Medeiros. Esse seminário virtual é realizado com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. É a 8ª edição do seminário que estamos realizando todas as terças e quintas-feiras, sempre às 16 horas aqui pelo Facebook e depois disponibilizados tanto na página da Fundação Verde Herbert Daniel, como também no YouTube. O objetivo dos seminários é tratar de temas importantes para a sustentabilidade da cidade de Natal, levando em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 estabelecida pelas Nações Unidas. Nosso tema de hoje é Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, que é o tema do 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que se chama Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar Todas as Mulheres e Meninas. E nós vamos, então, conversar com a atriz Titina Medeiros para fazer uma avaliação de como isso se encontra hoje na nossa sociedade, né? Então, Titina, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco em mais uma edição do nosso webinário Natal Cidade Sustentável. Prazer, professor Carlos Alberto. O prazer é meu. Uma honra estar participando com você de um debate tão importante, né, para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigada pela confiança. Perfeito. Me permita que eu faça uma breve apresentação. Eu sei que você é famosíssima, premiada, tudo, mas, assim, deixa eu falar um pouco do seu currículo, tá? Que a gente recebeu. Tá bom. Para ficar registrado aqui, tá? Isabel Cristina de Medeiros, a Titina Medeiros, é atriz de teatro, TV e cinema. É fundadora do Grupo Carmim e da Casa de Zoé. É produtora responsável pela criação do espetáculo Meu Seridó, né? E é meu também, porque eu sou descendente de caicoense, também sou seridoense. Então, o nosso Medeiros é provavelmente do mesmo ramo, né? Atualmente está no elenco do sitcom Os Rony, no Multishow. Na TV, seus principais trabalhos foram as novelas Cheia de Charme, né? Foi fantástico aquele trabalho. Era Socorro, né? Que você fazia, Titina? Era aquela empregada, né, que tinha uma relação bem amiga e conflituosa com a patroa, né? Era quase uma coach da patroa, né? Exatamente. Exato, né? Ali uma... Não é? Então, Geração Brasil, A Lei do Amor e a super série Onde Nascem os Fortes, todas da Rede Globo. Foi integrante dos Claus de Shakespeare, a gente tem um amigo em comum que é Rodrigo Bico, né? Demais. Não é? Rodrigo é super... Gosto muito de Rodrigo. E atuou nos espetáculos Sua Excelência, Ricardo III, Dois Amores e um Bicho, Hamlet, Muito Barulho por Quase Nada, Roda Chico, e com os Claus também realizou a produção das 5 edições do festival O Mundo Inteiro é um Palco. Em 2012 e 2013, eu acho que foi uma das atrizes mais premiadas do Brasil, revelação e tudo, né? naquele ano que você despontou nacionalmente. É um orgulho para a gente do Rio Grande do Norte você ser o nosso maior expoente, né? Na dramaturgia, vamos dizer assim, né? Titina, então, eu gostaria então de lhe convidar para a gente fazer uma avaliação de como a sociedade nossa, tanto em Natal, como no Rio Grande do Norte, como no Seridó, em Caicó, Acari, Currais Novos, no nosso Rio Grande do Norte, no Brasil, como é que a gente está em relação a esse objetivo que foi estabelecido pelas Nações Unidas, da gente ter igualdade de gênero e a gente ter a mulher empoderada, né? Eu sei que isso é um tema muito difícil, é um tema que a sociedade vem evoluindo ao longo dos anos, né? Mas entre evoluções e retrocessos, né, a gente vai caminhando, mas sempre com o objetivo de melhorar sempre no longo prazo, né? Então, o primeiro objetivo específico dentro desse tema, né, é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes. Então, assim, você ao longo da sua vida, você já se sentiu discriminada por questões de gênero? Como é que isso evoluiu? Como é que você observa isso ao longo da sua vida? Olha, vem muita coisa ao mesmo tempo, né? É assim, na minha família, dentro do meu leito familiar, eu não senti tanto, porque eu sou de uma família de mulheres.
Eu sou de uma família de 3 irmãs e uma mãe muito forte. Então, eu falo que meu pai era o mais feminino de todos, ele tinha que ser, porque numa casa com tantas mulheres, esse homem tinha que se dobrar de alguma forma. Esse homem era um homem feminino no sentido assim, de ser muito amoroso e de ter muito orgulho. Ou seja, a gente sempre tinha muita voz em casa. Mas essa não é a realidade da minha família como um todo. Eu falo desde, por exemplo, eu tenho uma história que isso é contada, inclusive, no meu seridó, de uma forma muito breve. A minha avó, ela tentou se matar 2 vezes. E eu perguntava para minha mãe por que ela tentava se matar. Minha mãe não respondia muito, porque isso é um tema muito difícil. Mas até que uma tia respondeu. Ela tentava se matar porque seu avô batia nela na frente da gente. E aí eu perguntava por que ele batia nela. Ele disse porque ela tinha muita opinião. E minhas tias todas reconhecem, eu sou de uma família de um matriarcado muito forte. Essa mulher é uma figura, é a mais forte da família hoje, minha avó. E todos diziam, mamãe é muito inteligente. Isso é uma coisa da boca de todos os meus tios. Mamãe é muito inteligente, mamãe é muito inteligente. Mamãe... Ela tinha uma cabeça, por exemplo, na década de 50, 55, eles compraram uma casa aqui em Natal, onde hoje é o Midway, que naquela época era periferia de Natal, na década de 56, isso. E ela comprou essa casa e não tinha família aqui em Natal, não. Ela comprou essa casa para que os filhos viessem estudar aqui. Ou seja, ela tinha uma cabeça, como era para um agricultor como meu avô. Exatamente. E eu acho que ela já nasceu com isso. E isso era insuportável para o meu avô, talvez ser casado. E para isso ele usava da força física e batia nela. E ela tentava as duas tentativas de suicídio. O que eu quero dizer é que, falando da minha avó, e até minha mãe também, foi muito difícil, uma luta muito grande da minha mãe dentro de casa, por exemplo, de ter que comprar coisas com o trabalho. Meu pai jogava, como ela dizia, jogava areia em cima. Então, são muitas formas de violência. Às vezes, meu pai nunca foi violento com minha mãe, como era minha avó, como era meu avô. Mas ele era verbalmente, tentando desencorajá-la, como se aquilo fosse uma conquista que devesse ser dele e não dela. E, de certa forma, a gente via esse sofrimento junto com ela. Esse sofrimento, por exemplo, uma coisa que minha mãe tinha muito é, quando ela queria comprar uma coisa, uma casa ou um telefone, que naquela época, na década de 80, um artigo caríssimo, exatamente. Então, você tinha que ter uma conquista financeira para conseguir comprar isso. E muitas dessas conquistas financeiras da minha casa foram da minha mãe. Só que para ela conseguir essa conquista, ela tinha que fazer em segredo. Meu pai só podia saber que ela comprou aquilo, que era para todo mundo, inclusive para ele, quando ela já tinha comprado. Engraçado. Então, eu não estava, as filhas sabiam. Nós sabíamos porque nós trabalhávamos com ela. Então, ela dizia assim, mas seu pai não pode saber. Isso é uma memória que eu tenho muito forte. Quer dizer, tudo que era... que ela que até hoje ela responde as coisas, que ela aprendeu não a mentir exatamente, porque ela não mentia, ela omitia, ela aprendeu, e hoje meu pai já é morto, e ela mantém essa coisa da gente só descobrir as coisas dela depois, porque eu acho que foi um hábito que ela adquiriu pelo fato de não poder, ela sempre falava assim, que como ela sonhava com o marido, que desse força a ela. Olha que louco, assim, daí, que ela pudesse dizer, iria conquistar isso, e ele encorajasse ela com isso. Porque, no fundo, ele sempre dizia que não ia dar certo, ou ele brigava muito. Então, assim, eu acho que é uma luta difícil a nós, porque a gente se vê igual, no sentido de que somos todos gente, mas em algum lugar a gente é desencorajado. Nós, mulheres, somos desencorajadas. Isso está na história. E eu acho que tem muitos fatores que fazem com que a gente se coloque nesse lugar, desde religiosos, né? A nossa religião, a nossa base, que é a sociedade, a religião judaico-cristã, ela coloca a mulher num lugar muito, muito atrás, assim, muito subalterna. Exato. Desde o momento bíblico do surgimento de Adão e Eva, quando a mulher, eu acho que parte muito daí, sabe? Essa desigualdade já nasce muito daí, dentro da nossa sociedade. Quando ela é feita da costela de Adão, ela não é nem feita do barro, e ela é feita porque ele se sente só. Exato. Aí a gente vai para Maria, uma geração depois. Uhum. Perfeito. E Maria é aquela mulher perfeita. Não, por favor, professor. É verdade. Deixar eu falar. Não, mas aqui a gente está para lhe ouvir mesmo.
O objetivo é que você fale. Na verdade, eu estou... quem tem toda a propriedade para falar, eu acho que é você muito mais que eu. Porque, assim, eu não sou um estudioso do tema, né? Então, eu conheço o tema da nossa convivência social e tudo, de ter mãe, ser casado. Ao contrário do que você estava falando, por exemplo, minha mulher enfrenta uma situação muito difícil na minha casa. Só tem homem. Então, e os homens são muito duros, né? Então, assim, ela sempre está reclamando que a gente tem que amolecer, né? Principalmente os meninos. Então, e o homem, ele também é criado de uma maneira diferente, ele acaba se tornando muito autônomo e as mulheres se sentem depois, faz tudo pelos filhos e tal, e os homens são muito, vão desbravar e vão não sei para onde, vão, né? E não querem se libertar, né? Essa coisa toda. É difícil, cada lar, a mulher realmente ela tem que ser psicóloga, ela tem que ter uma multidisciplinaridade para a família dela dar certo, que não é brincadeira, viu? Eu sinto isso, essas aflições que as mulheres sofrem, apesar de você não poder nunca saber como é, porque você não tem como mudar de gênero, né? Ô, Titina, nessa época de pandemia, e aí o objetivo específico segundo, que é eliminar todas as formas de violência contra as mulheres, né? Então, incluindo tráfico de mulheres, exploração sexual e tudo. Mas a gente teve, por incrível que pareça, fazer uma lei específica nessa época, né? Inclusive foi promulgada quarta-feira, dia 8, ontem, né? Uma lei para garantir o atendimento, que na pandemia não era um serviço essencial, você garantir atendimento às mulheres, né? Então tem que ter uma lei para declarar que tudo tem que funcionar para garantir um direito, né? Que é quando você chama a polícia para atender alguém, né? Você está tendo um crime, né? Então, como é que você pode, num momento desse, suspender um direito constitucional, né? Nos artigos 5º de igualdade de direitos? Eu até tinha feito uns apontamentos aqui do artigo 226 da família e da segurança ter que, inclusive, garantir as relações familiares harmônicas, né? Quer dizer, evitar conflitos familiares, brigas e tudo, isso está coibir as violências dentro das relações, a segurança nossa constitucional vai até dentro do seio da família, né? Como é que você vê? Você acha que a gente, como sociedade, evoluiu nessa questão? Eu acho que a evolução da sociedade ela é eu acho que é uma evolução, mas é tudo muito lento. Você também teve direito a voto no Brasil na década de 30. Tinha direito a voto, são conquistas muito recentes. Eu acredito que a gente não está vivendo ainda um momento de conquistas, mas um momento de acender as mentes. As conquistas de igualdade mesmo, elas vão ser para gerações futuras. Eu penso que 2030, como está propondo aqui esse binário, mas agora o que a gente está precisando é acender as cabeças, iluminar as mentes. Porque, na realidade, ainda é muito doloroso. Você mesmo está dizendo aí, no momento de pandemia, onde... Sabe o que é que eu acho? Acho que, naturalmente, a mulher ela pensa no coletivo. Porque ela é mãe. O pai é pai também, mas o pai, ele é pai, mas ele não está com a criança colada. A criança, então, ele é meio que uma coisa desgarrada, uma coisa assim. Já a mulher não, ela naturalmente pensa no coletivo. E são naturezas distintas, de alguma forma, sim. E, às vezes, a mulher ela não pensa só por ela pensa pela casa, ela pensa pelo não sei... E, às vezes, o homem não dá conta. Ele acha chato, ele acha um papo chato, mas os serviços ele quer. Os direitos ele quer a casa limpa, ele quer a casa arrumada. Olha, é tão complicado isso, está tão na mente da gente essa coisa também, dessa culpa coletiva que a gente carrega e dessas missões coletivas que dentro da própria casa. Muitas vezes as pessoas dizem que alguém faz, esse alguém é quem? É a mulher. Exato. Servir a mulher é muito difícil, é muito mais difícil. É muito mais fácil para um filho, para um homem, ficar esperando alguém fazer. O coletivo da casa é o coletivo da casa. É arrumar as camas, é varrer a casa,
é botar o lixo para fora, é lavar a louça, é fazer é muita coisa. É botar roupa para lavar, é tirar a roupa para estender, é muita coisa, não é uma coisa só. Sabe uma coisa curiosa que aconteceu? E parece que essa responsabilidade é toda nossa. Pode falar. Sabe uma coisa curiosa que aconteceu nesse período de pandemia? A submissão de artigos científicos, que é equilibrada em gênero hoje. Eu acho que no campo das ciências, né, é muito equilibrado. Pelo menos na minha área de administração, de turismo, a gente publica quase, acho que em condições de igualdade. As mulheres começaram a cair o percentual de submissão de artigos científicos por mulheres no período da pandemia. Porque no período da pandemia, ela fica em casa, né? Não vai para a universidade, não vai para o centro de pesquisa, e dentro de casa ela tem milhares de afazeres diferentes da rotina de trabalho, né? Isso foi fato constatado. E por isso é tão difícil de pandemia a gente trabalhar, a gente acumula funções, às vezes tem sido pior, de fato. Porque se você está em casa, primeiro que você quer a coisa feita, a coisa arrumada, você consegue conviver com a coisa degringolando. E você fica com a responsabilidade do seu trabalho, que é o seu trabalho, mas somado ao trabalho da casa. Isso em sua maioria, claro, todas as casas não são necessariamente assim. A criança, eu não tenho filho, tempo que essa pessoa tem, porque é uma administração, e tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo dentro da casa, do ambiente da casa. Sair para trabalhar é uma coisa que realmente eu acho que alivia muito a carga. Por incrível que pareça, alivia porque você consegue ir para algum lugar e fazer o seu trabalho. Dentro da casa, essas coisas se misturam com a comida que tem que ser feita, com a feira que tem que ser feita, agora tem que lavar a feira. É muita função, é muito acúmulo de função. E ainda está bonita, curiosa, arrumada, porque tem uma exigência estética também, né? Para a gente fazer qualquer coisa, é uma maquiagem, é um cabelo, é uma unha para ser feita. O tempo para a gente tem que ser maior, na verdade. Exato. Mas não é. 24 horas para todo mundo, independente do que você faça. Eu acho que o universo feminino é um universo de muita cobrança. De cobrança dela com ela mesma, dela de atender as coisas delas, e a cobrança da sociedade também. Porque hoje os homens também não querem mais uma mulher só dona de casa. Então, é uma revolução que a sociedade tem que fazer toda junto, porque se você não quer só uma dona de casa que você sustenta, então também dê o espaço para que ela seja essa profissional que você também é. E isso, quer dizer, também pegue para você responsabilidades que são dela, porque ela também não vai ter condições de acumular essa responsabilidade. E depois ainda chamam a gente de louca. Olha, mas é muito bom ser mulher de toda forma, porque suportar tudo isso também deixa muito forte espiritualmente, de saúde. Mas é uma luta, sempre uma luta. Exato. Ô, Titina, um outro objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é evitar o casamento prematuro, né? Hoje no mundo, 1 em cada 5 mulheres, né, casa na infância. Ainda esse número é um número absurdamente alto, né? Ele vem diminuindo porque existe uma pressão muito grande da ONU, né, em cima dos governos, e a legislação vem mudando em alguns países asiáticos, né, africanos e tal ainda. Isso era uma prática que a nossa sociedade tinha, né? As mulheres casavam muito jovens. Uhum. Como é que você vê essa mudança? As mulheres hoje casam bem mais maduras, né? Essa idade vem aumentando, né? Porque eu acho que essa coisa do casamento prematuro, vamos dizer assim, com o tempo, primeiro elas tinham a obrigação de casar, socialmente, não pelos dotes, mas também porque minha avó, por exemplo, casou com 22 anos, com meu avô que tinha 22 anos, ela já velha. E ele era primo dela, ele era noivo, ele teve que desfazer o noivado para casar com a prima, que não podia ficar velha com 22 anos sem casar. Mas ultimamente, não essa geração exatamente de agora, nossa, que eu acho que agora sim, no Brasil, pelo menos, eu acho que não tem essa pressão do casamento jovem. Mas vamos dizer assim, até a década de 90, muitas mulheres se casavam para ir de casa, para se libertar.
Tá, você escuta muito, eu para me libertar do meu pai, para me libertar do meu irmão, porque já apanhava em casa, já. É um universo muito opressivo. Exato. E às vezes se casava e esperava que o marido fosse melhor, e algumas sim, claro, um casamento bom, mas outras eram igual o que sofria em casa, ou pior. Eu acho que é sempre no atento. O casamento talvez significou para a mulher durante muito tempo uma ilusão de libertação. Uma ilusão, porque na verdade a libertação se dá assim. Eu acredito que o que liberta mesmo a mulher é o trabalho e o estudo, a educação. Eu acho que é o que nos liberta de fato, é a consciência de que somos iguais, e o trabalho para se manter e não precisar de que venha de alguém para lhe prover. É porque o casamento jovem, abre mão dos estudos, né? Da formação profissional. Porque tem que cuidar dos filhos e da casa. Né? Eu acho que são muitas libertações. Eu acho que o que a gente está precisando realmente é se libertar de coisas que a sociedade tem. Por exemplo, eu estava falando, teve Adão e Eva nessa situação. E quando chega para o lugar de Maria, olha, eu sou cristã, eu não estou aqui criticando o papel de Maria, porque eu tenho nela um lugar de muita luz. Mas parece que o sofrimento veio para a gente. Quando essa mulher, ela não teve direito ao prazer, eu falo isso da mitologia cristã. Ela não teve direito ao prazer porque ela era virgem. Ela se dedicou tudo ao filho dela. Ela segurou ele no braço até o fim. Quer dizer, exige-se uma perfeição dessa mulher de entrega que a gente tem isso para dar, mas é muito cruel, porque a gente socialmente fica nesse lugar da mulher que tem sempre que dar. Quem é que cuida da Maria? Quem é que cuida dela? Cuida de todo mundo. Quem é que cuida também? Aí, mais uma vez, é outra exigência, porque se não tem quem cuida, ela tem que se cuidar. E não há o reconhecimento que esse trabalho que a mulher faz como mãe, como dona de casa, como assim, até a coaching do marido, porque tem muitos que precisam da mulher guiando a vida deles, né? Porque a mulher parece que é aquela sensatez, né? Cuidado com isso. Alerta sobre tenta organizar o homem, né? Ela tenta. Às vezes tem muitos homens que só se. Diz aquela história que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, aquilo é pura verdade, né? Que eu acho que também é o contrário. Eu acho que o homem também apoiando, ele também cria uma grande mulher, né? Ele também ajuda essa mulher a florescer, né? Você acha que, por exemplo, a política pública de apoio às mulheres, por exemplo, nós temos um déficit, por exemplo, em Natal, absurdo na educação infantil. E uma das metas do Plano Nacional de Educação é que a gente universalizasse, chegasse a ter creche para todas as crianças. Porque a gente fala, a mulher precisa trabalhar, né? Mas onde é que a mulher vai deixar os filhos? Né? Hoje eu vi uma notícia no Twitter que em Salvador a polícia começou a ouvir umas crianças gritando em casa, socorro, não sei o que e tal. Estavam sozinhas em casa, crianças de 4, 5 anos. Quer dizer, como é que a mãe vai trabalhar? Como é que ela vai crescer, garantir o sustento se ela não tem o apoio do poder público para onde deixar seu filho? Eu acho que a gente tem uma política educacional completamente de cabeça para baixo, né? Eu acho que hoje a gente deveria, para apoiar as mães e as mulheres, a gente precisava muito mais garantir educação universalizada para os primeiros meses de vida, para a educação infantil, para a pré-escola, e muito menos para estar, por exemplo, apoiando. Claro que é importante a ciência, a tecnologia, a pós-graduação. Eu sou professor dessa área também, né? Da graduação e da pós. Mas é muito mais a gente, como sociedade, é muito mais importante a gente apoiar as crianças, porque a gente estará apoiando as mães, né? Do que a gente ter maciços investimentos na educação superior e só ter uma criança de cada 4 na educação infantil. Porque a gente está
formando adultos... Virando invertida, né? Totalmente invertido, né? Totalmente invertido. Então, eu acho que para a mãe é muito mais importante a gente garantir a creche, uma educação infantil de qualidade, um fundamental de qualidade, que eu acho que essa criança que receber toda essa educação, ela vai aprender até a estudar sozinha e não vai precisar mais de tanta tutela, né? Ela vai poder crescer só. Imagine, você acha que uma criança que passou 10 anos estudando e estudando bem, dos 6 meses até os 11 anos, ela vai deixar os estudos? Nunca. Nunca. Uhum. A partir daí, ela vai ganhar uma autonomia, porque o ser humano é muito dependente da mãe. Ele demora um ano para andar, um ano para começar a falar. E na natureza tem animais que nascem autônomos, não é? A gente não, a gente precisa muito da mãe, né? Esse tempo todo. Então, eu acho que uma política de creche, por exemplo, eu acho que seria muito importante, né? Para garantir esse espaço do mercado de trabalho para as mulheres. Você acha que uma mulher hoje, por exemplo, hoje a gente está vendo no mundo todo um fenômeno das mulheres tendo menos filhos. Aí a gente pergunta, por que isso está acontecendo? Uhum. Você acha que existe um ambiente que estimule as mulheres a terem muitos filhos ou terem filhos? O que falta da sociedade para que essa coisa instintiva de poder gerar um filho, por que isso não está... Por que isso está inibido na sociedade? O que é que você acredita que seja a causa dessa redução? Olha, eu acho que o ser humano, ele é alimenta de sonhos e de liberdade também, né? Da esperança de ter uma expressão máxima. Eu acho que o fato das mulheres estarem ocupando lugares importantes nos mercados de trabalho, coisas que talvez elas sonharam a vida inteira, coisas que fazem parte do indivíduo dela, de conquistas, de realizações, às vezes isso fica tão forte do que se dedicar à maternidade, que é uma coisa tão específica, como você mesmo disse, para uma mãe ter uma criança, ela pode até trabalhar, mas ela não vai viver plenamente a maternidade, porque de alguma forma, se é 3 meses de licença, de alguma forma ela vai ter que deixar esse filho com alguém. Então, são dois trabalhos muito, muito fortes, no sentido assim, de que exigem muito de você. Você seguir uma carreira ou você seguir a maternidade. Acho que você pode até fazer as duas, mas em algum lugar a mulher vai sofrer. Então, algumas, para viver essa plenitude do indivíduo, no sentido profissional, no sentido de se firmar quem ela é em expressão, ela abre mão de ter filhos. Eu não tenho filhos, por exemplo. E isso teve muito a ver também com minha carreira, porque primeiro, por exemplo, vou falar de mim. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu queria ter 5 filhos. Isso quando eu era jovem. Depois, a profissão que eu escolhi é uma profissão que eu não tenho um salário garantido todos os meses. Então, eu precisava estar me mantendo, sobrevivendo, e eu venho de uma família que minha mãe dizia, pariu, Mateus, balança. E minha mãe fez isso com meus sobrinhos, então eu sei que ela faria isso. Então, ou eu ia ser mãe, procurar ser mãe, ou eu ia ser atriz, porque não dava. Primeiro, uma profissão que eu viajo o ano inteiro, que eu estou na rua o tempo inteiro. E aí, quando eu achava que ia dar certo, tipo assim, eu vou tentar isso, aí veio a televisão. E veio um trabalho em cima do outro. Então, eu também, foi um bonde que eu falei assim, meu Deus, não posso perder esse bonde. E a coisa foi passando e não aconteceu de ser mãe. Então, eu acho que eu acabo sendo um exemplo dessa mulher que, de alguma forma, preferiu a carreira à maternidade, tendo visto que uma poderia atrapalhar a outra e eu não ia viver plenamente a minha carreira. Ou penso em adotar, assim, em um momento, aí eu vou ter mais tempo para adotar, mas eu gostaria de adotar uma criança porque eu acho que tem muitas crianças que precisam de uma mãe, que seria muito importante ter um lar e talvez lá essa criança. Eu acho que a gente também tem que cuidar das nossas crianças, sabe? Não só das nossas famílias, mas as crianças da nossa nação. Porque
Porque tudo é para a gente, né? Tudo é para o ser humano, na verdade. A gente tem que olhar a gente e um outro como uma cadeia que se sustenta, e não como um indivíduo só. Agora, eu acho que a maternidade a gente pode expressar de muitas maneiras. Não necessariamente só sendo mãe do seu filho e sendo mãe. Perfeito. Poder olhar para a humanidade de forma amorosa e cuidadosa é uma forma de exercer a maternidade. Sim, exatamente. Com humanidade, né? Exato. Ô, Titina, um dos objetivos também específicos é garantir a participação plena e efetiva das mulheres em todos os níveis de decisão da vida política, econômica e pública. Aí eu me lembro daquela foto de Michel Temer, com os ministros, quando ele tomou posse. Como é que tá? Como é que é a sua avaliação? Não tinha uma Só mulher, tem né? homem, não era? Aí falaram, só tem O homem. impeachment de Dilma, né? O impeachment muito. Eu já não lembro mais quem era, mas como é que você faz essa avaliação dessa posição da mulher Eu tanto acho que na política como na economia como na gestão pública? eu acho que tem que ser estimulado por todos. É uma questão de estímulo. Porque, veja, se a gente só votou na década de 30, e mesmo assim por muita luta, se tudo foi com muita luta, Exato. é tudo um passo atrás, entende? Assim, tem que estimular que ela entre na política, que ela se interesse pela política. Vai ser muito mais legal, muito mais saudável se tiver a presença da mulher. As mulheres são ótimas administradoras, porque elas administram, às vezes, situações, muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe, assim, acho que a mulher, no fundo, ela tem, não sei se ela nasce, mas socialmente ela adquire esse lugar da administradora, do lar, das coisas, de ter coisas a fazer ao mesmo tempo. Então, acho que essa presença feminina na política, na gestão, vai ser muito interessante para nós. E eu acho que isso tem que ser estimulado mesmo. Porque a gente está realmente um passo atrás no sentido das conquistas, no sentido da vocação. É isso que a gente está tentando correr atrás. Eu acho que tem mudado muito. Por exemplo, na minha graduação, na minha sala deviam ter aproximadamente 10 mulheres, era uma turma de 25 e 15 homens. Hoje, como professor, em qualquer sala que eu entro com 50 alunos, que a gente dobrou a capacidade ao longo dos anos, mas a relação é inversa. Eu tenho 30 mulheres e 20 homens. É impressionante. Na administração, isso é um fenômeno no Brasil inteiro. Mas essa questão da vocação da mulher, é interessante o que você falou a respeito da mulher saber usar mais os recursos. E se você for para a definição de administração, o que é que um gestor faz? Ele toma decisão a respeito de alocação de recursos. E a mulher, ela tem esse instinto de sobrevivência, de cuidar do lar, né? E de fazer as contas da casa fecharem, de ela ter tantos filhos para alimentar, e ela ter a casa dela, que ela é a gestora dos recursos da casa, né? Essa vocação talvez seja natural das mulheres, né? Essa sensibilidade a usar bem os recursos. Né? Eu acho que é um lugar que ela... Até porque essa foi uma das responsabilidades dadas para ela historicamente. Cuidar do lar, cuidar das polifonias, como a gente chama na arte. São várias polifônicas dentro da casa. É o marido, são vários filhos, são mãe e pai que ainda tem. Então, essa coisa de saber atender essa polifonia, porque eu acredito que a administração é cheia de vozes polifônicas que você vai administrando ali. Como é uma coisa que talvez historicamente ela exerça isso, nem que seja dentro do lar, então pensar polifonicamente é dizer que o homem só enxerga uma coisa. Uma prima disse, mulher, isso já foi estudado, o homem entra, abre a geladeira, tem várias coisas, e aí a gente abre a geladeira, parece que a não é inteira, assim, aproveitar, acho que a humanidade, eu acho que assim, não é um discurso de homem, mulher, homem versus mulher, não é isso, é como que a gente pode aproveitar enquanto sociedade o melhor que cada um tem, e valorizar aquilo de positivo que aquela pessoa tem, aquele potente que ela tem, aí que pode ser transferido para o todo. Né? O homem também tem suas qualidades, eu acho que tem uma coisa dinâmica que eu acho muito bonita no homem também, porque enquanto a gente também nas vozes polifônicas, eles são muito focados,
E vocês focam muito, eu acho que são coisas que eu, enquanto mulher, acho admirável e acho interessante. Mas como que a gente pode aprender um com os outros para absorver o melhor que o outro tem, né? Tanto aprender a essa coisa do foco que vocês têm tão facilmente, porque vocês são caçadores, vocês são guerreiros, né? Nesse lugar da flecha, do apontar aí. Exato. E a gente é nesse lugar polifônico de ficar... Então, como que a gente pode aprender um com o outro? Agora, para isso, é preciso ter escuta. Então, tanto nós mulheres termos essa escuta para o lado masculino, mas também como o homem também ter essa escuta para o lado feminino e valorar essa potência. Eu acho que é bom para todo mundo. O feminismo, né, trata disso. O feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é tentar uma igualdade, porque essa igualdade também não existe. É uma igualdade, eu não sei quais são as palavras que usa, mas um olhar mais democrático, mais horizontal, democrático para tudo, para todos, né? Entendendo que a criança está no momento e o feminismo é uma coisa mais democrática, né? Eu também vejo desse lado. Exatamente. Tem uma coisa muito tem uma coisa muito interessante. Tem um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, Mohamed Yunus. Ele é autor de um livro chamado O Banqueiro dos Pobres. E ele era professor de economia em Bangladesh. E ele saiu da sala de aula, chamou os alunos, professor de economia, disse, vamos aqui na favela do lado da universidade, vamos lá ver como é que as pessoas vivem, como é que é o sistema econômico, né? E ele chegou lá, ele viu que as pessoas não tinham poucos recursos para fazer as mínimas coisas. Então, tinha uma mulher que era sozinha, já de idade, e ela fazia cestos de vime, né? E ele perguntou, junto com os alunos, como é a sua rotina, como é que funciona o seu negócio? Aí ela disse, olha, eu vou no cara que me empresta dinheiro, todo dia pela manhã, pego lá 20 unidades monetárias, e que eu não sei não lembro qual é a moeda de Bangladesh. Eu compro a matéria-prima, fabrico os cestos, vou no mercado, entrego para o cara que vende os cestos lá, ele me paga 40 unidades monetárias, eu volto pela casa do agiota, devolvo 30 para ele, em vez de dar 20, ela dava 30. Fica 10 para ele e 10 para mim. Aí o Yunus, ele decidiu uma coisa, que ele, a partir daquele momento, ele ia emprestar dinheiro para as mulheres pobres de Bangladesh. Porque naquela sociedade daquela região, né, Índia, Ásia, as mulheres são muito discriminadas. Elas eram, quando a maior vergonha é ela se separar. Imagine que besteira. Se ela se separa, ela é marginalizada, ficava na pobreza. Então ele começou a emprestar dinheiro para as mulheres, e principalmente para as mulheres que eram arrimos de família. Se você parece que nas estatísticas do Grameen Bank, que é um banco que ele fundou, 95% do crédito é dado às mulheres. Porque elas, mesmo elas tendo marido, ele empresta para elas. Imagina a importância da mudança cultural que isso aconteceu, né? Então, então ele começou a tirar. O livro dele, você às vezes tem vontade de chorar das situações que ele cria. Esse cara é um gênio, né? Ele tem uma outra coisa muito interessante. Já depois de Como é o nome desse livro? Eu sei desse. Chama O Banqueiro dos Pobres. Tá ali, nessa estante aí. Eu sabia desse prêmio Nobel. Aí. Vi essa história. Ó, Titina. Vou ler esse livro. Esse livro é um livro de empoderamento das mulheres. É fantástico. Nossa, que lindo. Fantástico. Ele tem uma coisa.
ele tem um grande trabalho em andamento, que são chamados negócios sociais. Os negócios sociais, que também as mulheres têm papel fundamental nos negócios sociais. Os negócios sociais é o seguinte, são empresas criadas para todo o lucro que essa empresa tiver ser usado em proveito da sociedade. Ela não dá lucro para os donos. Ela reinveste, aumenta de tamanho e atinge mais pessoas, né? Então, assim, é um caso interessante. Ele começou a conceber isso. Até eu vou contar aqui rapidamente. E um nos recebeu um telefonema do presidente da Danone, na França, o CEO da Danone, convidando ele a ir a Paris e visitar a sede da Danone. E lá ele disse o seguinte: Yunus, a Danone quer ser sua parceira. Eu quero que você pense, ele já tinha ganho o Nobel, né? Essa experiência do Grameen Bank era um sucesso no mundo todo. Inclusive foi copiado aqui, o Banco do Nordeste usa o Crédito Amigo, né? De emprestar para as pessoas pequenas quantias. E o presidente da Danone disse: eu quero ser seu sócio. Ele disse: tá bom, daqui a um mês eu vou voltar a Paris e vou lhe dizer o que eu quero de vocês. Foi para o hotel, durante a noite não conseguiu dormir e ficou mentalizando o negócio. Aí no outro dia de manhã ele ligou para o presidente da Danone e disse: olha, eu já tenho a ideia, posso ir aí? Ele disse: venha. E aí ele contou o seguinte: eu quero fazer com a Danone usinas de fabricação de iogurte espalhada pelas aldeias pobres de Bangladesh. E esse iogurte vai ser vendido a preço muito barato, a preço de custo praticamente, para que as crianças saiam da desnutrição. Quem vai vender o iogurte são as mães dessas crianças. Elas vão sair vendendo, vão ganhar, essas vendedoras de iogurte vão ter uma profissão, vão alimentar e nutrir as crianças pobres da aldeia. Agora tem uma coisa, a Danone nunca vai ganhar dinheiro com isso. Todo o lucro que tiver, a gente vai colocando novas usinas em novas aldeias. E eles pegaram uma fruta de lá, tipo um açaí para o Brasil, que tinha o caju, como o nosso caso, que tinha abundância e era desperdiçada. Os técnicos da Danone desenvolveram um iogurte. E ele deu um emprego às mulheres pobres, e principalmente essas que eram separadas e tinham muitos filhos. Ele priorizava elas. E ele concebeu o chamado negócio social, que é um negócio que ainda não existe regulamentação legal, né? Não existe lei que dê incentivo à empresa social, porque essa empresa não era para pagar imposto algum, né? Mas não existe ainda uma lei federal que diga que os negócios sociais são isentos de impostos. Porque deveriam ser isentos de impostos, né? Mas ele sempre teve essa preocupação do empoderamento das mulheres, sabe? Ele é um cara fantástico. Eu tenho mais 2 outros livros dele aqui, chama Criando um Negócio Social, e o outro eu não lembro o nome, mas os 2 são sobre os negócios sociais. É um caso interessante. Inclusive, acho que é uma legislação federal que deve ser desenvolvida no Brasil, mas também no município e no estado. Talvez a gente precise de uma lei para apoiar os negócios sociais. Deixa eu ver aqui no nosso roteiro. Então... Eu vi que o pessoal está escrevendo aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Aí depois eu leio e tento responder depois no fim. Eu vi essa sim, assim as perguntas são rápidas, né? Eu acho que... Deixa eu ver se eles colocam aqui no chat e a gente pode comentar algumas das questões. Se tiver alguma... A professora Viviane falou alguma aqui há pouco tempo. Talvez daqui a pouco eles colocam aqui para a gente dar uma lida nas perguntas. O que você acha que a gente mudou, por exemplo, na política, essa questão da participação na política? Nós temos uma cota de gênero, né? 30% dos candidatos. Isso é uma coisa enganosa. 30% dos candidatos tem que ser de um gênero. No máximo 70% de um gênero. Para que o outro tenha 30%. Não precisa nem dizer quem é que tem 30%, quem é que tem 70%, né? Mas
a legislação poderia ser diferente, porque era para ser assim, 30% dos eleitos serão de um gênero no mínimo, né? Porque aí você teria... Porque na prática, eu tenho a impressão que não chega a 10%, né? A cota da... Isso seria... Claro que ia gerar um rebuliço muito grande se fosse 30% dos eleitos. Agora, de fato, é uma ideia interessante, porque poderia, sei lá, que essa lei durasse 10 anos, não precisaria ser para sempre, porque acho que o estímulo já ia naturalmente... Porque o que acontece é que burlam, né? Colocam muitas pessoas, muitas mulheres para se candidatar, só para atingir a cota do partido, mas que, no fundo, elas não são candidatas reais, nem para o partido, nem para elas mesmas. Tem então, muita laranja, né? Agora, tem muita laranja. É uma coisa, assim, inclusive de conscientizar essas próprias mulheres de que elas são laranjas, né? Mas, assim, eu acho que essas leis, mesmo elas falhas, eu acho que elas precisam, porque elas também, de alguma forma, nos obrigam. Aí, você vê lei de trânsito. No fundo, a gente respeita a lei quando tem a multa, quando a lei está lá, porque se fosse pelo bom senso, às vezes a gente não vai. Lei Maria da Penha, precisa uma lei para penalizar os homens que agridem suas mulheres e seus familiares em casa, porque se não fosse a lei, isso... Então, assim, às vezes a gente não consegue ainda realizar de forma mais efetiva o que aquela lei propõe. Então, precisa realmente da lei para que a gente corra atrás. Mas essa ideia sua de que 30% de eleitos talvez fosse uma coisa mais efetiva, de fato, do que 30% de candidatos, né? A gente tem o mundo da política também é um mundo muito... Não, conclua, depois eu comento. É um mundo que, por mais, por exemplo, que eu gosto de política, é um mundo difícil de querer entrar, sabe? Eu acho a marginalização que a própria política fez para ela mesma, como a marginalização também que a sociedade faz também para a política, né? Eu não gosto de política. Eu acho que está numa hora da gente repensar a política como algo positivo e não como algo negativo, porque muito tempo a política é falada como algo negativo. Mas não pode ser algo negativo porque é o que a gente precisa. A gente não, sem política, como que viveria, né? Seria muito pior. Então, acho que tem que começar a falar menos mal da política no sentido de não de criticá-la, mas de criticá-la, mas tentando ser propositivo, porque de fato a gente precisa dela bem, saudável, cheia de discussões, um espaço de polifônico, como a gente já até fala aqui. Eu acho que eu vou acender minha luz, esse melhor. E ficou muito claro. Perfeito. Titina, eu acho que eu vou agradecer, então, a sua participação aqui. Foi muito bacana tudo que você falou e tudo. A gente conheceu um pouco mais de você, de sua visão de mundo, tudo. Foi um prazer ter você aqui. Eu queria agradecer, né? Obrigada, professor. Agradecer também a todos que assistiram a gente, né? Então, eu quero agradecer demais. E a gente vamos lutar para que esse mundo seja mais igual, né? Eu acho que a gente tem que buscar a igualdade. Eu acho que a palavra mais importante na evolução da gente como sociedade é a igualdade, né? Quando a gente começar... Exatamente. A perceber... E a igualdade... Não, por favor, professor, conclua. Eu acho que assim, os países que dão certo, os países que são as referências de sociedade para o mundo, eu acho que são assim, as pessoas criticam, porque Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Rússia, mas não. O exemplo de sociedade para a gente não é esse, né? Eu acho que as melhores sociedades do mundo são as do norte europeu, né? E lá existe educação de qualidade, muito imposto, mas muito serviço público, né? Tem empresas que estão lá achando ótimo, Volvo, né? Grandes empresas lá, e tem lugar para o capitalismo e tem lugar para uma sociedade igualitária, né? Então, existe imposto, mas existe serviço público, né? Existe a maior renda per capita. São países com reservas imensas de recursos e dinheiro também, né? Então, mas são um dos países onde as coisas são mais iguais, né? Finlândia, Noruega, Suécia, né?
Áustria, até a Alemanha. Então, quem tá, eu não sei o que é que tem ali naquele mundo, deve ser alguma coisa magnética, tal, que aquilo ali funciona. Então, eu acho que a gente tem que buscar a Eu igualdade acho no que a mundo. consciência coletiva, né? Porque riqueza é uma A gente tem medida coletiva. consciência de coletivo. Exato. Eu vejo riqueza como uma coisa coletiva. Eu não vejo um país não é rico onde existe a miséria, né? Então, não existe riqueza onde você pode ser ameaçado por uma pistola na cabeça, um assalto, ou alguém pedindo esmola ou passando fome na sua frente. E essas condições tão desiguais que a gente vive, né? Essa é a minha visão também de mundo, que coaduna com a sua, tá? Titino, então, muito obrigado, viu? Pois é, para a economia andar, todo mundo tem que estar bem, né? Obrigada, professor, muito obrigada. Se você quiser fazer algumas considerações finais, eu acho que está aberto para você concluir alguma coisa que faltou falar. Não é isso, acho que a gente pensar a estrutura coletiva como um todo, a gente ter essa igualdade, a gente tem que segurar a mão dos que estão mais embaixo ainda da sociedade. E dentre esses que estão mais embaixo estão as mulheres pretas, né, que elas sofrem preconceitos duplamente, triplamente, e a carga para elas é muito, muito pesada. Eu, inclusive, me arrepio, porque eu acho que existe realmente o diferenciamento da mulher e da mulher preta. Então, eu acho que empoderar essa mulher também. Eu sou mulher, mas, de certa forma, eu sou mulher branca. Eu ainda tenho alguns privilégios, porque a minha sociedade ainda é racista. Então, eu acho que para ser igual, eu preciso dar a mão para essa mulher preta também, sabe? Porque as condições dela realmente não são iguais às minhas. Ela está numa condição mais difícil do que a minha. Então, eu acho que como um todo, como uma cadeia, assim, porque ela é mãe dessa criança preta, desses meninos pretos que morrem, porque é quem a polícia bate, é quem a polícia quer matar. Então, acho que a gente precisa com muito carinho para a mulher e para a mulher, mais ainda para a mulher preta. Eu sou que acho que a gente tem que dar. Tem que dar espaço, tem que dar mão, tem que dar o acolhimento. Alguns anos atrás, essas mortes por Covid eram números parecidos com o número de assassinatos que aconteciam no Brasil, né? Assassinatos da periferia, ligados a tráfico de droga, da juventude negra, pobre e tudo, né? Mas o que choca com o Covid é que atingiu todo mundo, né? Então, quando essas mortes estavam periféricas, não existia essa preocupação, né? Mas quando a morte atinge, ele pega na rua saneada e pega na rua sem saneamento, né? Uhum. Então, o Covid é extremamente democrático. Aí todo mundo, opa, né? Temos que agir, né? E aí a UTI acontece. Como a natureza é tarde, né? Você vê, escreve certo por linhas tortas, né? Não é para até. Então, assim, a gente agora tem que ter condições sociais, porque essas doenças que chegarão, elas podem vir de qualquer lado. Imagine se o Covid fosse mais forte, né? Ele é extremamente virulento. Ele atravessou da China até o Seridó em um mês, né? Mas imagine se ele fosse mais letal, né? Se ele vier com a mutação mais violenta, imagine se ele, em vez do pulmão, ao invés do pulmão, ele atingisse o coração, por exemplo, né? Quer dizer, a gente não está... Se a gente não cuidar bem do planeta e da sociedade, do desenvolvimento humano e da infraestrutura social, a gente pode se complicar com alguma coisa parecida com isso que aconteça nos próximos anos. Então, a gente talvez, a partir de agora, tenha que ter uma estrutura mais responsiva para combater essas pandemias, né? E esses vírus que possam nos atingir no futuro. Bem, Titino, então, muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Na próxima muito obrigada, professor. Na próxima terça, a gente vai conversar com o arquiteto Haroldo Maranhão para falar sobre a preservação e a importância do nosso patrimônio histórico e cultural.
Então não percam, tá? Titina, muito obrigado. Prazer. Haroldo, maravilhoso. Parabéns pelo convidado. Obrigada, professor. Obrigado para todo mundo. Vou ler os comentários depois aqui.